Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos. Sejam bem-vindos para o nosso curso de Física. Na nossa primeira aula, nós vamos discutir o Sistema Internacional e unidades de medida. Então nós vamos dar uma olhadinha nas unidades com relação às suas transformações e vamos conhecer o Sistema Internacional de Medidas, tá bom? Joia? Bons estudos para vocês. Nosso primeiro tema de nossa aula de hoje é unidades de medida. Então nós vamos dar uma olhadinha no Sistema Internacional de Unidades, que tem a sua origem final do século XVIII, início do século XIX, na necessidade dos homens de fazer comércio. Então nós, como sociedade, precisávamos fazer comércio. E as diferentes culturas, cada uma delas tinha uma unidade, e isso acabava causando divergências entre eles. E aí, em função disso, surgiu então um padrão chamado Sistema Internacional. Todos os nossos problemas são baseados no Sistema Internacional. É importante observar uma coisa. Na física, é muito comum o indivíduo questionar, por exemplo, o professor no sentido de: professor, eu só errei a unidade. Mas a unidade, ela define dimensão, ela define do que se trata aquilo, então a unidade é um dos elementos essenciais e fundamentais para a concepção da física, tá bom? Bom, vamos lá. O Sistema Internacional. Basicamente nós vamos trabalhar com estas grandezas. Então, quer dizer, para comprimento nós utilizaremos a unidade de metro. É claro que temos as unidades que são derivadas dessa. Então eu tenho o quilômetro, o hectômetro, o milímetro, o centímetro, mas a unidade padrão no Sistema Internacional é a unidade de metro. Então geralmente se utiliza a unidade de metro, salvo em algumas exceções que nós vamos estudar mais para frente, quando nós olharmos grandezas astronômicas ou grandezas a nível atômico. Aí nós usaremos também as potências de 10. Inclusive, nós vamos dar uma olhadinha nisso hoje. Por exemplo, ainda, para massa. Para massa se utiliza o quilograma, que corresponde ao símbolo kg. Então, quer dizer, corresponde a 1000 gramas. Para a unidade de tempo é o segundo. Para a intensidade de corrente elétrica é o ampere. Aqui cabe um comentário. Notem que os símbolos, eles estão em letras minúsculas. E se por convenção se adota, quando assume-se a unidade, o nome de um homem, o nome de uma pessoa, ou seja, o pesquisador Ampère foi a intensidade de corrente elétrica foi batizada com o nome Ampère em homenagem a ele, e aí se utiliza a letra maiúscula para representar esta unidade. Esta é a única exceção, tá bom? Bom, então nós observamos que nós vamos ver unidades de velocidade, quantidade de matéria, pressão. No nosso curso nós vamos usar todas essas unidades e vamos fazer as suas correspondentes transformações, ok? O que são os prefixos? Os prefixos são notações em potências de 10, de base 10, que nos permite expressar de forma mais conveniente as grandezas astronômicas ou atômicas, de forma que nós possamos representar de maneira mais clara, com menos problemas em termos de interpretação. Um exemplo que é muito comum, que nós utilizamos no nosso dia a dia, é um desejo de todo mundo ter, por exemplo, um computador com 1 terabyte. O que é 1 terabyte? 1 terabyte é 1 trilhão de bytes. Então, quando nós pensamos numa grandeza tão grande quanto 1 trilhão de bytes, ao invés de nós nos referirmos como 1 trilhão de bytes, nós falamos que é 1 terabyte, ou escrevemos na potência de 10, 10 elevado a 12, a 12ª potência. A mesma coisa para giga, para mega e assim sucessivamente. Então essas potências
decompostas das unidades padrão nos permitem fazer essas relações. Um exemplo também é para a unidade de medida linear, o metro. Como é que eu me refiro a, por exemplo, a 1 quilômetro? Eu vou me referir não a 1000 metros, mas a 1 quilômetro. Então, 1 quilômetro é 1000 metros. A mesma coisa para centímetro, que seria o quê? 1 metro dividido em 100 partes, e assim sucessivamente. É importante que a gente consiga fazer essas relações e fazer as operações envolvendo potências de 10, que são muito comuns quando nós olhamos elas na física. A notação científica. O que nós precisamos entender com relação à notação científica? É uma forma, então, de representar os números de maneira mais adequada para a sua correspondente interpretação. Um exemplo é a distância entre a Terra e o Sol. Já é conhecida essa distância, ela é chamada de distância astronômica. Então eu conheço essa distância, já é calculada. Como é que nós calculamos a distância entre a Terra e o Sol? Usando a geometria ótica. A geometria ótica que nos permitimos a calcular isso daqui. Depois, no nosso curso, mais para frente, quando entrarmos em ótica, eu trarei o exemplo e o procedimento de cálculo para isso. Mas, por enquanto, nos interessa olhar só as unidades de medida. Então, se nós dermos uma olhada na unidade, esta unidade corresponde, a distância entre o Sol corresponde a 149 bilhões e 600 milhões de metros. Note que é inconveniente anotar dessa forma porque acaba sendo um número muito grande e propenso a erros. Então, para evitarmos isso, nós usamos a potência de 10 e a notação científica para fazer essa correção. Os critérios para a notação científica exigem o seguinte: quando nós vamos fazer uma notação científica, a parte inteira do número deve ter apenas um algarismo significativo. Um segundo exemplo, o tamanho de um átomo, a unidade atômica do elétron. Então, a massa do elétron corresponde a este número, 0,0000000000000000091 grama. Muito pequeno. Tão pequeno que não conseguimos enxergar. Reparem, então, que os astronômicos são números muito grandes e os atômicos muito pequenos. Para que nós possamos, então, interpretá-los, nós interpretamos eles com potências de 10. Então, aquele número 149 bilhões, 600 milhões, ele pode ser escrito como 1,495 ou 1,496 vezes 10 elevado à 11ª potência metro. Tá? E como é que nós fazemos isso? Nós basicamente usamos a percepção de que quando você multiplica por um número, basicamente por um número de potência de base 10, basicamente você está acrescentando um zero. Então, ao invés de nós fazermos essa representação acrescentando um zero, nós interpretamos isso como um número que corresponde a uma potência de múltiplas bases. Então, quantos zeros nós temos aqui? Se nós contarmos do metro até o número 1, nós temos 11 casas decimais. Tá? Então, quer dizer, de 1, a nossa vírgula que estava ali depois do último zero, ela foi deslocada 11 casas, então isso corresponde a 1,496 ou 496 vezes 10 elevado à 11ª potência. A mesma coisa para a unidade de medida da massa do elétron. Se eu simplesmente, agora reparem uma coisa, quando um número muito grande, a minha potência ela é positiva. Nesse caso é um número muito pequeno, então corresponde a uma divisão, a minha potência será negativa. E aí é basicamente a percepção de contar zeros novamente. Ou seja, se eu contar da vírgula até depois do 9, eu tenho então 28 casas decimais. Logo, a massa desse elétron pode ser escrita como 9,11 vezes 10 elevado a menos 28 gramas.
Basicamente, quando nós multiplicamos por uma potência de 10 ou dividimos por uma potência de 10, nós podemos escrever desta forma. Nós vamos exercitar isso, vai ficar bem facinho de vocês interpretarem. Bom, além disso, nós precisamos então entender as regras para a notação científica. Como é que nós interpretamos essas regras e como é que nós podemos reconhecê-las? Primeira regra fundamental da notação científica é a seguinte: quando nós temos um número qualquer para escrever em notação científica, nós representamos como uma parte inteira e uma parte decimal. Esta parte inteira deve ter apenas um algarismo significativo e a parte decimal deve ser dimensionada conforme a minha necessidade, do que eu estou, qual a minha precisão que eu quero organizar. Exemplo: eu tenho um número qualquer que eu quero representar em potência de 10. Eu tenho uma parte real, um número real, e uma parte que correlaciona-se com uma potência de base 10. Exemplo: 7,29 vezes 10 elevado à 32ª potência. Isso significa que eu tenho um número inteiro, 7, um número decimal, 0,29, e este número todo está multiplicando por 10 elevado à 32ª potência. Um segundo exemplo: 4,001 vezes 10 elevado a menos 5. Agora note aqui que eu coloquei esse 0,001, por quê? Para identificar que, apesar de um número muito pequeno, por alguma circunstância, por que um número muito pequeno? Porque ele tem uma potência negativa, mas por alguma circunstância a precisão ainda é exigida com 3 casas decimais. Um terceiro exemplo: 6,07 vezes 10 elevado a menos 34, ou seja, também um número muito pequeno. Critérios para arredondamento. Vamos supor que eu preciso agora arredondar esses números. Durante o meu processo de cálculo, eu concluo que eu preciso arredondar isso. Como é que eu tenho que fazer? Primeira coisa a fazer: eu avalio qual casa decimal se pretende arredondar. Isso a partir da necessidade e do bom senso. Exemplo: eu quero medir uma parede, eu posso arredondar em centímetros. Eu quero medir um fio de cabelo, eu preciso arredondar na unidade de microns. Então, conforme a minha necessidade. Segundo, eu analiso seguindo os critérios. Primeiro, se o número for menor que 5, eu mantenho o decimal sem arredondar. Ou seja, no caso de um número 3,42, e eu quero arredondar na segunda casa decimal, 3,423. 3,423, o número 4, eu analiso na sequência. Então, o número 4 é o que eu quero arredondar, o número 3 é a sequência, o 3 é menor que 5, portanto, eu mantenho 4. Se maior que 5, eu acrescento uma unidade. Então, no mesmo exemplo, 3,4327. Eu vou analisar a segunda casa, 327. 7 é o número que eu analiso. 7 é maior que 5, então eu acrescento 1 à casa anterior. Se igual a 0, repito o processo, ou seja, vou para a casa seguinte e avalio novamente. Exemplo: determinada planta é classificada como a com maior capacidade de crescimento no tempo. Se ela registra um crescimento de 3,7 metros em 14 dias, qual sua velocidade de crescimento em centímetros por segundo, usando a notação científica com uma precisão de até uma casa decimal? Reparem que este é um problema simples, comum dentro da física. Nós queremos saber a velocidade de crescimento. Então, isso pode ser, por exemplo, para nós planejarmos o plantio de alguma coisa.
Como é que nós fazemos para a resolução de problemas? É importante observar que quando nós vamos resolver um problema qualquer que seja, na primeira leitura nós identificamos o que nós queremos. Então, nós coletamos os dados. O principal dado em qualquer problema é o que se quer achar. Então, nós queremos achar a velocidade de crescimento desta planta, só que numa unidade de centímetros por segundo. E aqui nós temos metros por dias, então nós temos que coletar o restante dos dados. Uma outra informação importante também é que eu tenho uma zona de precisão de uma casa decimal depois da vírgula. Então eu preciso observar isso e nós vamos usar as notações que nós discutimos até agora. Primeira coisa, então, eu observo esse parâmetro, a velocidade. O que é velocidade? Velocidade de crescimento é o diferencial de crescimento. Todo diferencial nós chamamos de delta. Então, delta de crescimento eu chamei de delta C. E o delta do tempo, ou a variação do tempo, chamei de delta T. Então, quando nós nos referimos a final menos inicial, nós estamos usando o vocábulo variação e utilizamos o delta para fazer essa representação. Isso é uma notação comum na física. Outro dado importante é que o nosso ΔC, ou seja, a variação de crescimento é de 3,7 metros. Do início ao fim do período de crescimento, ela cresceu 3,7 metros. E a variação do tempo, 14 dias. A partir dessas informações coletadas no problema, eu já começo a buscar a resolução dele. Então, primeira coisa a fazer é coletar dados. Segunda coisa, partimos para a resolução. Antes de resolver... Bom, então agora temos os nossos dados. Ainda há necessidade de fazer um ajuste que é nas unidades que nós precisamos. O nosso problema pediu para que nós calculássemos em centímetros por segundo. Então, se eu quero calcular em centímetros por segundo, convém fazer a conversão agora nas unidades. Então, eu verifico quantos centímetros tem 1 metro. Eu tenho 1 metro, tenho 100 centímetros. Então, basta fazer o produto de 3,7 vezes 100, obtenho a representação dele em centímetros. Então, a variação de crescimento é de 370 centímetros. Faço a mesma coisa para a minha variação de tempo. Eu verifico quantos segundos tem em um dia. Então, para isso, o que eu calculo? Quantos segundos eu tenho em uma hora, quantas horas eu tenho em um dia, faço esse produto, ou obtenho 86.400 segundos. Fazendo o produto de 14 dias, eu vou ter 1.209.600 segundos. Então, eu já tenho as minhas unidades já organizadas. Queremos calcular a velocidade. Então, a velocidade será a velocidade de crescimento será o crescimento em função do tempo. Então, eu faço essa razão, ou seja, 370 centímetros por 1.209.600 segundos. A resultante é este número aqui, 0,00305882434 centímetros por segundo. Note que esse número não é um número conveniente para que a gente possa trabalhar. Lembrando, trabalhamos com notação científica, então quer dizer, eu tenho que reescrever isso como uma potência de 10. Este é um número muito pequeno, significa dizer que a minha vírgula terá que andar para depois do 3. Ou seja, eu representarei com uma potência de 10 com expoente negativo. Se eu tenho, então, este número, eu posso, então, dizer que, escrevendo em notação científica, eu terei 3,0588 62434 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros por segundo. Note que eu estou fazendo bem passo a passo para a gente poder enxergar isso. Não convém fazer arredondamentos. Posso usar calculadora? Deve, porque esse cálculo na mão ficaria absurdo. Note que a distância entre a vírgula e depois de 3, na notação sem a potência de 10,
nós temos 4 casas decimais. Então, isso significa dizer que eu posso movimentar a vírgula e escrever isso como 10 elevado a menos 4. Então, é o mesmo número escrito já agora como uma potência de 10. Ainda não está na notação científica exigida, a notação científica já está, mas o problema pede que tivesse apenas uma casa decimal depois da vírgula. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa avaliar a casa seguinte. Então, a casa decimal depois da vírgula é o 0. Eu avalio a casa seguinte para verificar se eu arredondo ou não. Na casa seguinte, eu tenho o número 5. Se eu tenho o número 5, qual o critério? Se ele for igual a 5, eu avalio a casa seguinte. Se ele fosse menor que 5, simplesmente descartaria. Se ele fosse maior que 5, acrescentaria mais uma unidade à casa anterior. Como ele é igual a 5, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reavaliar para a casa seguinte. Então, eu reavalio para 8. Reavaliando para 8, para a casa seguinte. 8 é maior que 5. Então, se ele é maior que 5, eu acrescento uma unidade à casa anterior. Ou seja, a minha velocidade de crescimento vai ficar 3,06 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros por segundo. Joia. Isto já é uma aproximação. Bom, agora aqui é importante. Já que eu fiz isso, eu volto no meu problema. O meu problema pede que eu tenha uma casa depois da vírgula. Então, agora eu reavalio esse número com a correspondente arredondamento. Então, eu pretendo arredondar a primeira casa depois da vírgula. Logo, eu analiso a segunda. A segunda é 6. Então, se é 6, 6 é maior que 5, portanto, acrescenta uma unidade a casa que eu pretendia arredondar, ou seja, acrescento uma unidade a 0, a resultante da minha velocidade, então, vai ficar 3,1 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros por segundo. Bacana? Joia! Bom, com isso nós fizemos a introdução às nossas unidades. Importante lembrar, a unidade de medida linear está em centímetro, que está fora do padrão internacional, mas o problema pedia que fosse assim. Se não tivesse nenhuma informação, teríamos que apresentar em metro. A unidade de medida de tempo está em segundo, perfeito. O tempo, a unidade do sistema internacional é segundo, o problema já pedia em segundo. A notação científica, nós temos o 3, é um algarismo significativo. O que é algarismo significativo? É de 1 a 9. Então, quer dizer, 0 não é significativo, por isso daí vem aquela coisa de 0 à esquerda, porque o 0 à esquerda não tem significado. O arredondamento, tivemos que aplicar o arredondamento sucessivamente até permitir que nós analisássemos, conforme o problema pediu, uma casa depois da vírgula. Tudo bem? Então, isso aí nós vamos fazendo. Isso é uma prática que nós vamos fazer em todos os nossos problemas e vamos criando o hábito até que fazemos isso de forma espontânea. Beleza? Joia? Próxima aula nós vamos começar a falar, nosso próximo encontro será um encontro virtual. Lá no encontro virtual nós faremos a correção dos exercícios. Nossa próxima aula nós vamos discutir, vamos entrar em cinemática, tá bom? Bons estudos para vocês.